Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje esta memória de Nossa Senhora Rainha. Celebrar Nossa Senhora Rainha é celebrar uma memória que está intimamente ligada àquilo que nós celebramos domingo passado, a Assunção de Nossa Senhora. Esta memória foi instituída ainda dentro da oitava, então 8 dias passados da celebração, que liturgicamente aconteceria no dia 15 de agosto, a Assunção de Nossa Senhora. Então hoje nós celebramos ainda dentro desta oitava este grande título de Nossa Senhora como Rainha. Muitos vão criticar este título, muitos teólogos inclusive, dizendo que é um título do período medieval, que a igreja criou porque Nossa Senhora é sempre humilde, Nossa Senhora é sempre serva, Nossa Senhora é sempre simples, onde se viu então coroá-la como rainha. Isso é pura invenção dos homens, muito pelo contrário. Desde o Antigo Testamento, a começar pelo reino davídico, desde Davi como rei, ungido pelo Senhor, todas as mães dos reis subiam ao trono como rainha. E até hoje é assim. Não são as esposas dos reis que se tornam rainhas, elas continuam sendo princesas. Quem se torna rainha e senta ao lado direito do rei é a mãe. Isso aconteceu desde Salomão, filho de Davi, que ao ser coroado, isso está na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, que ao ser coroado, naquela cerimônia de coroação, quando vê sua mãe entrar no salão onde estava acontecendo a coroação, ele pede para que tragam uma cadeira, coloca à sua direita e coloca ali sua mãe sentada no trono. Obviamente, uma explicação muito simples, até mesmo porque naquele tempo, se era permitido ter muitas esposas, então o rei tinha muitas esposas e não tinha como dividir o reinado. Um rei que poderia ter várias esposas tinha apenas uma mãe. Por isso a mãe é colocada do lado direito e, recebido este posto, é recebido o título de rainha. Por isso nós chamamos Nossa Senhora de rainha. Não porque ela se deu a este título, não, muito pelo contrário, mas porque ela, mais do que merece, ela de fato se comportou como aquela que é mãe do rei, como aquela que é filha de Deus. E isso nós ouvimos no Evangelho. Nós ouvimos esta narrativa da anunciação do anjo e vamos percebendo em Nossa Senhora esta grandeza, esta nobreza na alma, porque não é um título apenas, não é apenas chamar Nossa Senhora de rainha. O importante é aqui nós tentarmos perceber se de fato a Virgem Maria tem reinado em nossas vidas. Nós rezamos assim no quinto mistério do terço, quando rezamos a coroação de Nossa Senhora como rainha do céu e da terra. Se nós formos pensar agora o que é Nossa Senhora como rainha do céu, fica até mais fácil, porque sabemos que ela foi assunta aos céus, o que já celebramos, e então ela reina hoje do lado de Deus, do lado de seu Filho Jesus. Então ela sim é rainha no céu. A grande pergunta que precisa ficar para mim e para você hoje é se Nossa Senhora tem sido rainha da nossa vida aqui na terra. Ela que é nossa mãe, muito mais do que nossa mãe. Ela que precisa e quer reinar em nossos corações. Será que ela tem reinado em nossas obras? Em nossas atitudes? Nas nossas orações, no nosso momento em que nós nos colocamos diante de Deus, nós nos recorremos a ela? Ou será que a Virgem Maria só tem reinado no céu e aqui na terra em nossas vidas ela não tem tido o seu lugar de destaque? Como tem estado a tua devoção à Virgem Santíssima? Todas as vezes que nós celebramos qualquer título, qualquer memória,
qualquer festa ou solenidade da Virgem Santíssima, devemos nos questionar: como tem estado a nossa devoção à Virgem Maria? De fato, através das práticas, através da obediência, através das virtudes que ela nos inspira. Aqui nós ouvimos o anjo que a saúda, dizendo: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Uma grande pergunta que nós poderíamos nos fazer hoje. Do mesmo modo que temos esta certeza de que o Senhor esteve sempre com Maria, será que nós também poderíamos dizer que o Senhor tem estado conosco? O meu coração, como o coração materno de Nossa Senhora, tem estado em Deus? Ou melhor, onde tem estado o meu coração? Porque a Virgem Santíssima recebe esta saudação do anjo para mostrar que o Senhor estava com ela desde sempre. O anjo apenas confirma à Virgem Maria aquilo que já era nítido em sua vida. Mesmo ela sendo jovenzinha, desde o ventre de sua mãe, ela havia sido consagrada a Deus. E aqui, nós que fomos consagrados no batismo, será que conseguiríamos também, se o anjo nos aparece hoje, será que a saudação dada à Virgem Maria pelo anjo seria também a saudação a cada um de nós? Será que o anjo nos diria, confirmando, ele não está perguntando, ele está afirmando: o Senhor está contigo? Será que o Senhor tem estado conosco? Esta é uma grande pergunta que devemos nos fazer, porque muitas vezes sim, o Senhor está conosco quando nós precisamos, o Senhor está conosco quando nós passamos por um momento de dificuldade, o Senhor está conosco quando nós estamos sofrendo uma enfermidade ou outra, mas muitas vezes o Senhor não está conosco porque eu ainda quero fazer do meu jeito, ainda quero fazer a minha pura vontade. E se é assim, dificilmente, irmãos, vamos responder como Nossa Senhora respondeu ao anjo. Depois de todo este diálogo belíssimo entre a Virgem Maria e o anjo, no final, Maria então dá aquela resposta que poeticamente podemos dizer, tão aguardada nos céus. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Como eu e você temos nos comportado? Paremos um instante para pensar na resposta da Virgem Maria. O que esta resposta tem a ver conosco? O que esta resposta me inspira a viver? Primeira coisa que ela diz: eis aqui. Eis-me aqui. Porque o Senhor pode estar te procurando e você continua se escondendo. O Senhor quer anunciar uma boa nova na sua vida, mas você continua se escondendo. Ainda não há o eis-me aqui. E se isso acontece, nós precisamos converter a nossa vida. Precisamos converter as nossas atitudes para poder responder como a Virgem Maria: eis-me aqui. Porque quantas vezes nós nos escondemos? Quando alguém bate à nossa porta e nós não atendemos porque temos muitas outras coisas a fazer. Quando Jesus bate à nossa porta e nos pede algo além daquilo que nós imaginamos poder oferecer. Quando o sofrimento bate à nossa porta e nós já queremos fugir, por que não dizemos como a Virgem Maria: eis-me aqui? Essa é a primeira atitude que nós hoje devemos meditar. Eis-me aqui, Senhor. Quantas vezes dissemos isso, mas não estivemos ali? E quantas vezes nunca nem dissemos: eis-me aqui,
porque o meu coração tem estado em tantos outros lugares, em tantas outras paixões, em tantos outros afazeres, em tantas outras coisas, que não na vontade de Deus. Porque aqui Nossa Senhora diz: faça-se em mim. Quantas vezes somos espertos por demais, porque queremos que Deus faça na vida do outro. Chama o outro, convida o outro, convoca o fulano para participar da pastoral tal. Nossa, o Senhor podia tanto chamar aquela pessoa, ela é tão boa, ela é tão prestativa, mas para mim nunca. Nossa, o Senhor podia tanto fazer um filho padre, mas não o meu, o outro. Nossa, o Senhor podia tanto fazer uma filha freira, religiosa, não a minha, a do outro. Nunca faça-se em mim, faça-se na vida do outro. Chama o outro, convoca o outro. Quantas vezes, irmãos, nós não conseguimos porque nós não estamos aqui e não queremos permitir que Deus faça em nós, mas sempre no vizinho, sempre no outro. E ainda arrumamos aquela desculpa humilde que nos diz: nossa, não, faz no outro, porque o outro é tão melhor do que eu. Se fosse para escolher entre os melhores, eu seria o primeiro a não estar aqui. Por isso que nós precisamos fazer como Nossa Senhora: faça-se em mim e não no outro. E aí mais um detalhe importantíssimo: segundo a tua palavra. Vamos encontrar também uma outra tradução que vai dizer: faça-se em mim conforme a tua palavra. Conforme, conforma, da mesma forma. O que precisa tomar forma é o nosso ser. E que forma é essa? A forma da palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? Daqui a pouco vamos entrar no mês de setembro, que a CNBB propõe que a gente reze como o mês da Bíblia. E aí nós vamos lá em muitos lugares cantar: a Bíblia é a palavra de Deus. Não. A palavra de Deus é Jesus Cristo. Muito mais do que um livro. A palavra de Deus é Jesus, ao qual nós precisamos nos conformar. Por isso que nós precisamos nos abrir, para que segundo ou conforme a palavra de Deus, a nossa vida tenha sentido. Celebrar Nossa Senhora, Rainha do céu e da terra, é celebrar esta verdade, de que eu e você, mesmo diante das nossas misérias, mesmo diante das nossas incapacidades, limitações, fragilidades, não temos outro caminho que não ser fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela sempre passa, sempre passará pela palavra encarnada, nosso Senhor Jesus Cristo, e que a Virgem Maria, que hoje nós celebramos, que em tudo fez a vontade do Senhor, que não se escondeu, mesmo diante do medo, do temor, de não dar conta daquilo que Deus lhe pedia, ela disse: eis-me aqui. Que a Virgem Maria nos ensine a neste dia dizer: eis-me aqui, Senhor.